Livro Oração Fervente. Resumo por Dariane Batista. Estratégia 4. Sua família. Fortalecendo as vidas daqueles que você ama. Se eu fosse seu inimigo, procuraria desintegrar a sua família, distribuir todos os seus membros. Eu queria destruir a sua confiança e unidade e direcionar o amor de cada membro para dentro de si mesmo. Eu daria um jeito de sua família não ser nada do que espera de uma família, porque então as pessoas iriam olhar para o seu casamento cristão, seus filhos cristãos, e ver que você não é diferente e também não é mais forte de qualquer outra pessoa, e que Deus, por trás de tudo, na verdade, não faz diferença alguma. Meu marido, Jerry, e eu, ambos prontamente admitidos, tivemos um terrível segundo ano de casamento. Nós brigávamos logo de manhã e muito frequentemente, por muitas horas e agressivamente. Duas pessoas tão jovens, com muito pouco no banco de experiência, compartilhadas para começar a acumular munições. No entanto, parece que encontrávamos a superfície para levar na batalha. E batalhar era conosco mesmo, um contra o outro o tempo todo. Mas nós conseguimos continuar juntos pela força de unha e dente, e os conflitos pelos quais passamos, assim que acalmavam, pareciam nos tornar melhores, mais íntimos, mais comprometidos, mais completos. 14 anos depois de 3 filhos mais tarde, nós parecíamos finalmente ter chegado em uma estabilidade conjugal com uma família de 5. Nós ainda tínhamos muita coisa para resolver, é claro, como todo mundo. Com a bênção da minha família, eu tinha aceitado, muito para minha própria surpresa, um papel em um grande filme a respeito da fé. O filme, como você provavelmente já sabe, é sobre o tema a oração, o poder da oração estratégica, o tipo de poder da oração que Deus pode ativar seu povo e principalmente o tipo da oração que pode levar uma família antes que ela seja destruída por uma ladeira abaixo de penhasco, de uma destruição quase certa. Os diretores do filme me escreveram um longo e-mail antes da filmagem começar, passando-lhe um detalhe para ajudar e me preparar o que estaria por vir. E entre as muitas anotações estava o aviso. Ele queria me deixar ciente da atuação de Satanás na tentativa de alvejar as pessoas que resolveram participar do filme anteriores, e como o ataque era direcionado para as áreas da nossa vida, pessoas que estavam ligadas à mensagem que o filme transmitia. Uma vez que esse projeto em participar era sobre o tema oração e da família, eles me sugeriram ficar alerta e orar pela minha própria família, orando contra qualquer tribulação que o inimigo pudesse intentar contra nós. Logo o verão chegou, nos arrumamos nossas malas e nos mudamos para outro estado para começar a filmagem que duraria alguns meses. Mas, mesmo tendo sido advertida, eu não tinha imaginado totalmente como aquele afastamento para a filmagem em outro estado afetaria a dinâmica da minha família. Puxa, nós estávamos apenas nos divertindo em nosso ambiente, absorvendo nossa aventura e não realmente pensando sobre o conjunto de preocupações que poderia acontecer por estarmos longe de casa. Fora do nosso elemento, fora do nosso ritmo habitual. Porém, mais cedo do que eu imaginava, as coisas mais simples se tornariam uma discórdia ou um mal-entendido. Sentimentos feridos, pavio curto. No momento em que fechamos a nossa última filmagem, estava exausta, não só no plano físico, mas também no relacionamento.
Então, já que sabíamos quem estava por trás da tensão, fizemos a escolha deliberada de parar de lutar um contra os outros e começar a lutar contra o perverso inimigo. Nós vigiamos, pedimos a Deus para tomar o nosso casamento e família e a família de todos os envolvidos do filme à prova de bala contra esses ataques incessantes. Havia muito em jogo. Fizemos um grande negócio, mas quer saber? É sempre um grande negócio. Os nossos casamentos e famílias são um grande negócio, o seu e o meu. Eles são aquele grande negócio porque cada um deles anuncia em público a eterna e imutável história de amor entre Deus e a humanidade. Cada um de seus sucessos ou fracassos é de grande importância aos olhos de Deus, portanto, os olhos do nosso inimigo. Assim, ele os tem como alvo, todos eles. Ele tem como alvo o nosso papel como esposa, os nossos maridos, os nossos filhos. Ele traz discórdia, tensão, destrói a nossa paz ao trazer desunião, porque, em última análise, ele quer destruir nossas famílias, todas as famílias, para que a mensagem que elas devem levar ao mundo seja, da melhor da hipótese, uma piada. Agora, se você é uma mulher solteira, pensa que pode simplesmente pular essa página e prosseguir para o próximo capítulo, já lhe informo que não. Há mais coisas que dizem respeito para você nesse assunto. Nós somos todas uma parte disso, casada ou não, simplesmente ou não casada, precisamos que todas orem, mesmo por um casamento e uma família como a sua, que ainda pode ser algo futuro. Aqui está o porquê. De acordo com as Escrituras, o propósito número 1 do casamento, até mais do que a parceria e o compromisso de honra que o casamento gera entre um homem e uma mulher, mais do que mesmo uma concepção e criação dos filhos, é muito mais do que qualquer conto de fada com um príncipe encantado da cabeça de qualquer menina. É como essa união representa o ministério do Evangelho de uma forma ativa e viva. Isso foi o que o meu amado professor, que também foi professor do meu pai há algumas décadas, disse. Ele falou de que o casamento foi constituído por Deus para ser uma lição para o mundo sobre o relacionamento de um cristão com o próprio Deus. Cada um de vocês tem um papel significativo em viver essa lição. Um homem escolhe uma noiva, a ama, faz um pacote com ela e entrega totalmente a ela. A mulher retribui dizendo o seu amor, entregando-se a ele. Entretanto, esse vínculo de aliança com ele, se tornando uma só carne com ele. Claro que é uma representação perfeita, uma vez que o melhor casamento que pode fazer na terra ainda envolve um casal de pessoas falhas e imperfeitas, mas em sua profunda significação, em seu nível mais profundo, esse relacionamento humano primordial entre marido e mulher tem por objetivo servir de testemunha viva a outros do amor de Cristo pela sua igreja. Efésios 5, do 22 ao 33. Casamento significa a criação da unidade entre duas pessoas que antes eram separadas em todo sentido, até o amor chegar e alcançá-las da mesma forma que Deus os encontrou. Nos amou e estabeleceu uma aliança conosco. A despeito de que somos, apesar de como somos, Ele ainda assim nos ama. Essa imagem, mais do que qualquer outra coisa, é exatamente o que o inimigo deseja denegrir. Quando a Escritura aconselha os maridos a amarem e liderarem suas esposas, até mesmo quando aconselha a nós, esposa, nos submetermos aos nossos maridos, a motivação final para essas nobres instruções não é apenas uma melhor convivência nos finais de semana,
mas para que as nossas casas reflitam na terra a ordem do relacionamento de Deus para conosco. Os maridos devem amar as suas esposas assim, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. As esposas devem submeter-se a seus maridos como a igreja está sujeita a Cristo. Verso 24. Então, quando você e eu começamos a sentir a pressão, tensão e fragmentos e conflitos em casa, qualquer coisa pequena e insignificante começarem a se juntar para se tornar um grande problema, a busca por defeito para a trivialidade de que acabam de se transformar em discussões intolerantes, provocando amargura no relacionamento, levando ao isolamento e ao silêncio. Isso quer dizer que seu marido é horrível? Ou que ele esteja agindo de forma horrível? Ou que você é muito sensível e não abre mão da sua opinião teimosa? E o seu filho que resolveu se afastar, isolar em clara rebelião? Foi simplesmente uma decisão de cada um dormir em seu próprio quarto, desconectados e fragmentados? Não. Tudo isso mostra as marcas do inimigo externo. Alguém que fica presente na sua família, mas não é parte da sua família. Ele é aquele que quer que o seu casamento sofra. Ele é aquele que deseja transformar a sua casa em um campo de batalha para dois. Ele é aquele que mais tem investido na desunião, que deixa o casal vulnerável, de tentação e carente de aceitação e do amor incondicional que um deveria dar ao outro. Mas será que não é ele que está recebendo sua frustração? Será que não é ele que está sofrendo com os seus revides, expresso com os desgostos contra os para-brisas do seu carro enquanto você dirige pela estrada, ensaiando um roteiro da sua próxima briga? Porque o fato é que o inimigo é provavelmente quem está tapando seus olhos, enganando astuciosamente, levando a concentrar-se toda a sua indignação em seu marido ou filho. Ele quer que você se sinta melancólica e exausta, sem alegria e desmotivada. Ele quer que você transmita essa imagem do Evangelho, aquele qual você pauta o seu casamento e a sua família. Ele quer ver o Evangelho manchado, rasgado, maculado na lama do fracasso, morto, colocando um contra o outro, ferindo todos ao redor. Por mais que o pai ame e prove a unidade, o seu inimigo ama e promove a divisão. Onde quer que a discórdia esteja presente, ele nunca está muito longe. É como a maioria de nós sabe, infelizmente, de muitas experiências pessoais, nenhuma ferida dói tanto ou nos machuca tanto profundamente quanto aquelas causadas pela nossa própria família. Então vamos lá. É isso. Trago as suas questões familiares aqui e vamos esclarecer algumas coisas. Vamos ser específicas. É o seu casamento? Então pare de tentar ser o Espírito Santo em seu relacionamento, responsável por tocar e convencer o seu esposo, até que ele finalmente veja as coisas da forma como você as vê, de que o Espírito Santo sozinho pode fazer um trabalho muito melhor do que nós jamais conseguiríamos. Quanto mais você orar pelo seu marido, mais o Espírito Santo vai chamar a atenção para os lugares em seu próprio coração que precisa ser trabalhados também. A única forma eficaz de lutar em favor do casamento é orar. E a oração é quando nós nos levantamos por trás desses problemas para atacá-los às raízes. E a oração é também a forma como Deus chega até nós, mesmo enquanto estamos orando,
por nossos maridos, convencendo-os de que talvez o que o nosso marido mais precisa agora é que a sua esposa seja um lugar confortável e seguro para ele repousar, e não uma fonte de discórdia espinhosa e irritante que apenas a agita e piora as coisas. Então ore e ore bastante. São seus filhos? A Bíblia diz que os nossos filhos são como as flechas estão na mão de um homem poderoso. Salmo 127, 4. Nós os criamos para jogá-los na nossa cultura, com a imagem de Cristo neles, refletindo para um testemunho ao mundo. Mantendo sua família vibrante e ardente contra o inimigo, muito depois de você deixar essa sua vida, construindo um legado de fé audacioso para o futuro. O seu inimigo não consegue suportar nada disso, portanto, não se surpreenda quando ele começar a chegar aos nossos filhos. E não pense que isso é porque eles são teimosos, desatentos, negligentes ou preguiçosos. Satanás conhece parte do caráter deles, tanto os seus pontos fortes quanto os fracos, onde ele pode se infiltrar e tentar impedir o seu crescimento, seu potencial e sua confiança. Por isso, ore. O inimigo está atrás dos seus filhos e eu lhe digo, acredite, saiba disso, mas o mais importante é lidar com ele, colocando-se em profunda oração em seu quarto e combatendo com as armas espirituais que você, como mãe, tem à sua disposição. Mas, assim como o diabo gosta de agir conflitos na igreja, ele adora agitar conflitos nas famílias. Ele sabe que é assassino de testemunho cristão, um inibidor de energia, um consumidor de tempo e um destruidor de relacionamento. Ele consegue causar mais dano com menos esforço atacando-nos aqui dentro de relacionamento do que em qualquer outro contexto. Mas se formos sábias, poderemos usar a nossa própria perícia contra ele, colocando a oração em ação, em lugares onde estamos perto o suficiente para focar as pessoas envolvidas. Assim como o Espírito de Deus faz o seu trabalho em nós, e nessas situações, os outros em nossa família vão estar perto o suficiente para ver tudo acontecendo em tempo real, para ver o tipo de mudança e impacto que as nossas orações são capazes de realizar. A oração permite-lhe fazer a mesma coisa no reino espiritual. Você pode preparar um ambiente de segurança espiritual e a primeira intenção de um legado familiar antes mesmo de seu filho mexer-se no seu útero. Assuma uma nova posição de luta. Convite à oração. Casas e famílias, casamentos e filhos podem muito facilmente transformar-se em zonas de combate, que era a última coisa no mundo que você poderia prever quando você prometeu a sua vida com seu marido no altar no casamento. Quando você trouxe para casa aquela imensa alegria direto da sala para o quarto. O que eu estou dizendo a você é isso. Você pode não ser capaz de controlar todas as discórdias e escolhas imprudentes que ocorrem em nossos vários cantos da nossa casa, entre as pessoas com quem você compartilha a sua família. Mas você pode se certificar de que o único lugar onde você vai entrar em combate é nos lugares celestiais, em oração, em segredo. O inimigo, cuja intenção é perturbar a paz em sua casa, não recua quando você tenta usar os seus próprios métodos de correção contra ele. Mas ele começa a se preocupar quando uma esposa, uma mãe, uma filha, uma irmã evita o barulho público e começa a fazer um ruído secreto à porta da oficina do diabo. O que eu lhe peço para o bem da sua família é que você leve a luta para o seu quarto de oração em vez de sua sala de estar. Use as promessas e passagens bíblicas
como base para começar. E prepare-se para ir para uma guerra por sua família. E prepare-se para ver mudanças que antes você nunca pensou que pudesse acontecer. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 4, do 7 ao 9. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiro um para os outros, sem rancor. Provérbios 3, 5 a 6 diz assim: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento, e em todos os teus caminhos reconheça-o, e ele lhe direcionará as tuas veredas. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.